Assim não funciona. Assim não funciona. Todo mundo vem. É divertido. E aí, pessoal, pronto para o segundo tempo? Agora está funcionando legal, né? Segundo tempo. Então agora eu fiz uma descrição super geral do universo. Vocês estão me escutando? Dá para escutar? E agora eu quero entrar um pouco mais em detalhes, porque a primeira coisa que vocês têm que me perguntar é como é que a gente sabe essas coisas que eu falei. E a gente sabe fazendo medidas. Essa é a ideia das coisas. E uma das medidas mais difíceis de se fazer no universo é medidas de distância. Então, é muito difícil você medir distâncias no universo. Tá tudo bem aí? Tá. Então, eu vou começar falando um pouco sobre medidas de distâncias. Então, em primeiro lugar, a gente já viu que tudo que a gente recebe, a maior parte é luz, então a gente tem que ver a luz de objetos. E uma coisa que é muito importante é que quando a gente olha um objeto, por exemplo, olhar a Lua, olhar o Sol, olhar algum outro objeto, nós estamos vendo esse objeto, não o tamanho real desse objeto, a gente está vendo um tamanho aparente dele. E isso é importante, pelo menos objetos mais próximos. Os objetos estão muito longe, aí parecem realmente pontinhos, mas objetos próximos, a gente mede tamanhos aparentes. Então eu vou começar descrevendo algumas medidas de distância que a gente consegue fazer localmente, próximos da gente. É claro que se a gente for medir, sei lá, a distância aqui do Rio é fácil, né? Mas e a distância daqui do Sol? Como é que você mede? Eu falei qual que era 8 minutos, eu não sei em quilômetros, eu nunca sei em quilômetros, é 8 minutos luz. 150 minutos. Ah, vocês sabem. Legal. Então a gente vai começar a ver as medidas de distância. Então, medidas de distância, elas foram feitas assim, de pouco em pouco, de coisas mais próximas para coisas mais e mais distantes, até chegar nas maiores distâncias que a gente conhece no universo. Então, para fazer essas medidas de distâncias, uma das coisas que a gente vai precisar usar é trigonometria. Então, eu vou fazer uma pequena revisão de 5 minutos de trigonometria para vocês. E não tem jeito, né? A gente vai usar trigonometria, mas vocês já sabem tudo isso. Provavelmente vocês já sabem disso daqui. Então deixa eu falar 5 minutos de trigonometria que a gente vai usar. E tudo que eu vou usar são triângulos retângulos, tá? Então é a coisa mais fácil possível. Então vamos usar um triângulo retângulo. Só para a gente ter uma notação comum aqui. Então aqui tem um triângulo retângulo, aqui eu vou chamar um ângulo de alfa, aqui eu vou chamar de A, B e C. Aí vocês lembram o que é seno de alfa? Em termos de A, B e C? B sobre C. Não? Sim? Não? Talvez? Hã? É. Vocês usam seno, né? Assim? Cosseno? E a tangente? Tá, então essas são as relações trigonométricas que vocês estão acostumados. Outra coisa que é importante é que os ângulos, como que a gente mede, qual é a unidade que a gente usa para medir ângulos?
Então, são medidos... Quem falou radianos? Radianos. E pode ser em graus também. Tem que tomar cuidado, porque às vezes é em graus, às vezes radianos, são coisas diferentes. Então, a gente tem que sempre distinguir se a gente está falando graus ou radianos. E em graus, a gente usa subdivisões do grau. Vocês sabem qual é a divisão do grau? Minuto, segundo. Então tem minuto de arco, segundo, etc. Então isso aqui é 1 sobre 60 avos, 1 sobre 3.600, etc. Muito bem. E a relação que existe entre graus e radianos é o seguinte. Então, graus e radianos... A relação é que 360 graus... Quantos radianos? 2π radianos. Então, é toda a circunferência. Então, isso aqui é em radianos. Ou seja, se eu quiser transformar de graus em radianos, eu tenho que multiplicar por 2π e dividir por 360. Isso vai me dar a transformação de um ângulo em graus para ângulo em radianos. Tudo bem? Muito bem. Então, quando a gente fala de ângulos em astronomia, geralmente esses ângulos são muito pequenininhos. Por quê? Porque os objetos estão lá longe. Então, o ângulo que um objeto faz, geralmente é bem pequenininho. E uma coisa que é útil, que eu vou mostrar para vocês, é uma aproximação para calcular senos e cossenos. Senos, para falar a verdade. Então, a aproximação que se faz para ângulos pequenos é a seguinte. Então, para ângulos pequenos, a seguinte aproximação é válida, que o seno de um ângulo pequeno é aproximadamente igual ao próprio ângulo. Em radianos, isso é importante. Então, essa é uma aproximação que você pode usar quando você tem ângulos pequenos. Aí não precisa usar maquininha para saber qual que é o seno de um ângulo pequeno. Seno de um ângulo pequeno é o próprio ângulo. Tem uma expressão para o cosseno também de um ângulo pequeno, que eu não vou falar, mas enfim, isso também tem. Isso daqui dá para fazer essas expansões. Hein? Pois é, essa é uma boa pergunta. Quando eu falo pequeno, essa é uma ótima pergunta. Vocês sempre têm que falar pequeno comparado com o quê? Certo? Então, comparado com 360 ou 2π. Então, por exemplo, 1 grau é pequeno. 10 graus? Mas como eu só quero fazer coisas aproximadas aqui, até 10 graus está valendo. 360 não. Ok? Então é pequeno. Então, só para dar um exemplo, já que vocês querem um exemplo, vou dar um exemplo. Então, tem uma coisa que você pode fazer, que é medir, daqui da Terra, você tem a Lua no céu, digamos um dia de lua cheia, e você mede o diâmetro, o tamanho angular da Lua. Você pega um esquadro, alguém lembra o que é um esquadro? Pega um esquadro,
pode pegar um compasso também, abrir assim, e mede o tamanho da Lua. Esse número, o tamanho da Lua, é da ordem de meio grau. Esse é o ângulo que a Lua subentende, é da ordem de meio grau. Isso te dá uma ideia da relação entre a distância Terra-Lua e o tamanho e o diâmetro real da Lua, que vem simplesmente de trigonometria. Então deixa eu só fazer isso daqui rapidinho, ou vocês fazem, não, deixa eu fazer. Então vamos supor que eu estou aqui na Terra. Então aqui sou eu observando, um observador. E aqui está a Lua. Então isso daqui é a Lua. A Lua tem um certo diâmetro D, que vou chamar DL, acho que estou chamando DL. E eu vou chamar a distância, então eu estou aqui eu estou na Terra. E a distância Terra-Lua, eu vou chamar de D maiúsculo L. E o que eu falei para vocês é que o tamanho angular da Lua, se você olhar esse tamanho angular aqui da Terra, o ângulo que ela subtende é meio grau. Então o que eu estou falando para vocês é que esse ângulo aqui, deixa eu colocar assim, que eu medi com o meu esquadro ou com o meu compasso, esse ângulo aqui é da ordem de meio grau. Só essa informação já te dá uma relação entre o tamanho da Lua e a distância Lua-Sol, a distância Lua-Terra, que eu chamei de DL. Tá? Então, qual que é essa relação? Deixa eu chamar esse ângulo aqui de alfa para começar. Então, esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui vai ser alfa sobre 2, e essa distância aqui é dl sobre 2, é o raio da Lua. E por trigonometria, o seno de alfa sobre 2 é quanto? Em termos da distância Terra-Lua, em termos do tamanho da Lua. Está vendo que tem um triângulo retângulo aqui? Deixa eu ajudar. Aqui tem um triângulo retângulo. E aqui é o alfa sobre 2. Aqui é a distância Terra-Lua. E aqui é o raio da Lua, que é o diâmetro dividido por 2. Então, o que é o seno de um ângulo? É o cateto oposto. Qual que é o cateto oposto? Quanto que vale? Hã? É o diâmetro da Lua dividido por 2, é o raio da Lua, certo? Dividido por a hipotenusa. Qual que é a hipotenusa? Para falar a verdade, tem uma relação aqui que eu devia fazer também. Quando o ângulo é muito pequeno, isso daqui também é igual a tangente de alfa. Então fica mais fácil. Então deixa eu fazer a tangente de alfa. Isso porque o cosseno é muito próximo de 1 para ângulos pequenos. Por isso que o seno é muito parecido com a tangente. Isso. Então, sobre a distância Terra-Lua. Portanto, usando essa aproximação que a tangente de alfa sobre 2 é da ordem de alfa sobre 2, é parecido com alfa sobre 2, então isso daqui é da ordem de alfa sobre 2, a relação que eu tiro é que o diâmetro da Lua dividido pela distância Lua-Terra é da ordem de alfa. Mas alfa em radianos, lembra disso? Isso aqui tem que ser em radianos.
Agora, o cara que fez a medida em graus. Porque o meu transferidor estava em graus. Então, vou ter que mudar isso para radianos. Então, como é que eu mudo? Então, isso daqui é 0,5 graus. Mas como é que eu mudo isso para radianos? Π sobre 80, pode ser. Ou 2π sobre 360, que é a mesma coisa. Certo? Então, qual que é a ordem de grandeza disso daqui? Vamos ver a ordem de grandeza. Para mim, π é 3, tá? Então, aqui é 3. 180 dividido por 3 dá 60. Então, aqui é 1 sobre 60. Meio é 1 sobre 2. Então, isso daqui dá 1 sobre 120. De cabeça. Então, isso daqui dá aproximadamente 1 sobre 120. Isso quer dizer que... Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o diâmetro da Lua é 120 vezes menor do que a distância Terra-Lua. É isso que quer dizer. Esse aqui é um exemplo simples de trigonometria, que já traz alguma informação. Você tem que medir alguma coisa, e aqui a pessoa mediu qual que é o tamanho angular da Lua. Tudo bem? Sim. Tá, então, foi um erro meu, porque eu esqueci de mencionar que quando o ângulo é pequeno, o seno e a tangente são muito parecidos. Eu esqueci de mencionar isso. A razão que eles são muito parecidos é que para ângulos muito pequenos, o cosseno é quanto? Próximo de 1. E aí o seno e aí lembra-se que a tangente é seno sobre cosseno. Eu não escrevi aqui, mas tangente é seno sobre cosseno. Cosseno é muito próximo de 1. Então fica próximo da tangente. Tem mais dúvidas? Isso é mágica? Não é mágica. Isso aqui é trigonometria. O único dado que eu usei foi esse daqui. Que alguém mediu a distância angular, o tamanho angular da Lua e deu meio grau. Tudo bem. Então a próxima coisa que eu quero fazer é mostrar como que um grego no século não sei das quantas mediu o raio da Terra, estimou o raio da Terra. É impressionante, eu acho impressionante. Então a gente vai estimar o raio da Terra. Erastótenes. A gente tem costume de pensar que os gregos só ficavam pensando nas coisas, nunca faziam medidas, eles faziam muitas medidas. Aristóteles só ficava pensando, mas os gregos faziam muitas medidas. Então, isso aqui foi Erastótenes, alguém lembra o ano? Deixa eu ver se eu lembro. 233 a.C. Então, foi esse Erastótenes. Ele nasceu em 273. Ele foi o 5º diretor da Biblioteca de Alexandria, que pegou fogo. O trabalho dele foi perdido, mas ele foi citado. Imagina quantos trabalhos não foram perdidos, né? É impressionante. Então, deixa eu falar o que ele fez, então. Diz a lenda, ele trabalhava no Egito. Então, o Egito tinha colonização grega. Né? Então, ele vivia no Egito. Alexandria, onde era? Egito, certo? Então, o que ele sabia é que em uma certa época do ano, então deixa eu desenhar aqui, uma certa época do ano tinha uma cidade no Egito, alguém lembra o nome? Uma cidade no Egito, que não era Alexandria, Siena, que não é Siena italiana, Siena, não, Siena agora, que agora chama Aswan. Então, o que ele sabia era o seguinte, que um determinado dia do ano, no caso era o solstício de verão,
o Sol, quando ele incidia num poço, nessa cidade, Siena, ele incidia até o fundo do poço. Tá? Isso é que ele sabia. E aí ele pediu para um amigo dele medir qual que era o ângulo que o Sol fazia em Alexandria, que estava a 787 quilômetros de Siena. Então eu vou só tentar fazer o desenho aqui. Então era o seguinte, deixa eu ver se eu consigo. Então, aqui está a Terra, vou fazer um desenho mais exagerado, aqui está a Terra. Aqui está Siena, ou o nome da cidade. Qual que era o nome da cidade? Usado, né? Mas Siena é um nome estranho, porque tem a cidade na Itália chamada Siena. E aqui está Alexandria, digamos. Hã? Não, Siena. Viena é a capital da Áustria. E aqui tem 700 e alguma coisa, né? 787 quilômetros de distância. Depois eu escrevo. Mas qual que é a ideia? Então aqui é a Terra, tá? O Sol está aqui, sei lá, está bem longe. E os raios do Sol estão incidindo na Terra. Então esses são os raios do Sol. Então o que o Aristóteles percebeu é que nesse dia de solstício de verão, esses raios, quando batem em Siena, os raios do Sol, iluminam o fundo do poço. De algum poço. Não sei qual era a profundidade do poço, mas não importa. Batia até o fundo do poço, qualquer poço de profundidade. Por quê? Porque ele ia assim, certo? Então, os raios do Sol vinham para cá, assim. Na direção do centro da Terra, mais ou menos. E aí ele tinha um amigo dele que estava aqui, em Alexandria. E quando o raio de Sol batia aqui, ele fazia um ângulo. Fazia um ângulo com um poço. Então ele não batia no fundo do poço. Tá vendo? O poço dele estaria aqui, certo? Ele tá nesse ponto. O poço está sempre olhando para o centro da Terra. E aí ele viu que não bate no fundo do poço, mas tem um ângulo aqui. Vamos chamar esse ângulo de alfa de novo. Posso mudar o nome, a letra, se vocês quiserem. E o cara mediu esse ângulo. O cara estava lá, tinha um poço, o raio não batia, não ia no fundo do poço, ele conseguia medir o ângulo que o raio fazia com o poço. E ele mediu esse ângulo. Ele mediu esse ângulo de ser 7,2 graus. Então esse Erastótenes, o amigo, eu não sei se Erastótenes estava... Em que cidade que ele estava? Acho que ele estava em Siena. E o amigo dele estava em Alexandria. Para falar a verdade, não importa, porque se ele soubesse disso, ele podia estar em Alexandria e fazer a medida ele mesmo. Né? Porque sempre no solstício de verão ia bater no fundo do poço. Bom, aí alguém mediu esse ângulo, e esse ângulo é 7,2 graus. Esse ângulo aqui. Então, esse ângulo, vocês conseguem enxergar que esse ângulo é o mesmo que esse daqui, porque essas linhas são paralelas? Fala. Hein? O ângulo é 7 graus. 7,2. Agora, a distância, ele também conhecia, que era 787 quilômetros. Como é que ele calculou o raio da Terra? Então, esse é o mesmo ângulo que esse daqui. É isso aí. Então, ele simplesmente fez uma regrinha de 3. É o que ele falou. Vocês não ouviram, mas é o que ele falou. Deixa eu passar isso aqui.
Ele fez uma regrinha de 3, por quê? Se esse ângulo daqui fosse, por exemplo, 180 graus, seria metade dessa circunferência. Mas não era. Era um outro ângulo que ele mediu. Mas ele sabia qual era a distância. Se fosse 360 graus, seria a circunferência da Terra. E qual que é a circunferência da Terra? É 2π vezes o raio da Terra. Então ele fez uma conta de padeiro. Ele simplesmente pegou e fez uma regra de 3. Qual que é a regra de 3? Então, se fosse 7,2 graus, corresponde a 787 quilômetros. Se fosse 360 graus, corresponderia a 2 vezes π vezes r. Certo? Quilômetros. Então, R, o raio da Terra, vai ser 360 vezes 787 dividido por 2π quilômetros. Vocês entenderam? Então, vamos estimar esse número. Isso daqui é 1000, certo? Isso daqui é 10 a 3. Isso daqui é 10 a 2, vai. O que foi? Faltou 7,2, obrigado. 7,2 está aqui, né? Obrigado. Faltou 7,2. Então, isso daqui é 1000, isso daqui é da ordem de 10 ao quadrado, isso daqui é 6, 4, isso daqui é da ordem de quanto? Sei lá. 10 ao quadrado? Ou 10 à primeira? Depois a gente faz a conta direito, mas só para ter uma ideia. Então, isso daqui seria 10 à quinta dividido 10 a 4. Da ordem 10 a 4. 10 a 4, 10 a 5 quilômetros. Então, 10.000 por aí. Então, ordem de grandeza é isso, tá? 10 a 4, 10 a 5. Se você fizer essa conta direitinho, dá 6.000 quilômetros. Da ordem D também, não é? Então, o raio da Terra, Eratóstenes estimou já como sendo 6.000 quilômetros. Que é impressionante. Para falar a verdade, a história não é bem assim. Como toda história, não era bem assim. A história, eu não sou historiador, mas pelo que eu li, obviamente não tinha quilômetros naquela época. Tinha uma outra unidade, que eu esqueci qual era o nome, tem um nome aqui. Estádia, não sei como é que se pronuncia. Essa era a unidade que se usava na época. E o fato é que ninguém sabe qual era essa unidade. Ninguém sabe o valor dessa unidade. Mas, enfim. Esse é o jeito de você medir o diâmetro da Terra. O raio da Terra, se você quiser. Então, não é tanto assim. Se você olhar 6.000 quilômetros, qual que é a distância de São Paulo-Rio? Alguém sabe, mais ou menos? Alguém já viajou para São Paulo-Rio? Dá o quê? Uns 500 quilômetros, mais ou menos? 400 alguma coisa? Por aí, né? Você vê, não é uma ordem de grandeza menor do que o raio da Terra. Não é tão grande o raio da Terra. Agora, sabe o que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês fizessem o seguinte. Isso não é um exercício assim, não é um exercício matemático. Eu queria que vocês escrevessem em uma outra folha, tentassem convencer uma pessoa que a Terra é redonda. Eu não sei, porque eu não consigo imaginar alguém falando que a Terra
Não é, eu não consigo, que a Terra é plana, eu não consigo. Aí você vai conversar, eu nunca conversei com uma pessoa, alguém já conversou com uma pessoa que acha que a Terra é plana? Ninguém conversou. Na internet já. Eu não consigo, eu não sei se os caras estão realmente de brincadeira, mas eu acho que não é brincadeira. Eu acho que é sério. Mas sabe o que é, fala? Hein? É que é muito frio. Então, aí você fala assim, cara, tem uma foto da Terra, vista do espaço. Aí o cara fala, não, essa foto não pode, é falsa. É que os Estados Unidos eles usam muito tipo clickbait. Eu não vejo futuro assim, então tipo, não é. É tipo muito do empirismo. Então aí eles acham, eu não vejo, não é. Então, como é que vocês convenceriam uma pessoa que a Terra não é plana? Talvez explicando como funciona a gravidade, que ela concentra, o jeito que ela concentra a massa. Então, alguém falou, gravidade. Será que a gravidade explica por que a Terra não é plana? Exatamente. A formação da Terra. Fala. Ah. Você tem razão. É isso mesmo, ela tem razão. É isso que acontece. Como a Terra é grande para nossas... Se você olha assim, parece que é plana mesmo, né? Como é que você convence o cara que não é? Então tem... Então, O cara não vai acreditar. O cara fala... Ela deu uma bola, imagina Perfeito. Eu acho que esse é um ótimo argumento. mas já usava na Grécia Antiga. Eu acho que é uma... Sabe um argumento legal que eu gosto também? Deixa eu só... Um argumento que me falaram, achei excelente. Eclipse também, coisa eclipse lunar, porque a Lua se esconde atrás da sombra da Terra. Você vê a plana? Também. Eclipse lunar. Então você olha biquinho. Agora imagine, eu tenho... Um amigo meu me falou esse argumento que eu achei super legal. Imagine que a Terra fosse plana. Deixa eu só falar meu argumento, depois você fala. Imagine que a Terra fosse plana. Aí tem o Sol, certo? O Sol vai se pôr. Se a Terra fosse plana, o Sol se poria na mesma hora para todo mundo na Terra. Não é? Perceberam isso? Legal. Ainda tem uma rotação. Cara, como é que pode? Fala. Exatamente, não existiria fuso horário. Pac-Man? Ah. Nossa. Nossa. E é uma coisa séria. Eles fizeram uma teoria científica séria, baseada em técnica. Não, isso é isso. Faz Drake, velho. Ele Mas é isso que me assusta. É isso que me assusta. Vocês não ficam assustados com pessoas que acham que a Terra é plana? Eu fico assustado, mas não é qualquer pessoa. Tem um filósofo ali que acha que a Terra é plana. Como é que pode? tipo, Eu não me conformo. por exemplo, que acha que a Terra é plana, qual é a direção que você está ligando? Porque teoricamente tem um lado que não seria nada, seria abismo. Então eu só pego o avião e vou fazer uma viagem para o lado. O pessoal não acredita. Eu não sei. Eles fizeram isso. Tem uma viagem de navio. É estranho porque a Lua é redonda, o Sol é redondo, só a Terra que é diferente. Mas o pior é que o que assusta é que tem gente que parece que acredita nisso. Isso é assustador. Eu ficaria rindo também, mas não é mais pra rir. Não é mais pra rir. É sério. Isso é uma boa. vai ter na Barra Funda um evento sobre terraplanismo. Custa R$80 a entrada. Aqui na Barra Funda? R$80? Meu Deus. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Você faz tempo que você quer... Porque ninguém está te ouvindo.
tinha um cara analisando um barquinho, que ele estava saindo do porto e indo. E ele percebeu que, em vez do barquinho diminuindo de tamanho, ele foi sumindo partes. Por exemplo, a polpa dele. É isso mostra. A bandeira, depois. E ele parou para analisar e só poderia acontecer isso com a Terra no formato de uma esfera, porque se ela fosse, sei lá, plana ou quadrada, não aconteceria isso. Exato. Bom, enfim, mas não é para rir mais. Eu ria muito dessas coisas, mas não é mais para rir. Infelizmente, fala. Se a Terra fosse plana, a gente não teria que ver o final. Então, eles querem ir até o final. Deixa, a gente discute isso depois, porque eu só quero que vocês pensem um pouco que isso não é mais piada, não é piada. Isso que é o problema, não é piada. Desculpe. Quantos planetas? Hã? Quantos planetas têm rotação? Porque... Bom, de novo, isso faz parte da formação do sistema solar, que é uma coisa que não é super bem entendida. Mas eles têm rotação, os planetas têm rotação porque a gente acredita que essa nuvem que formou os planetas tinha uma rotação inicial. Então a gente acredita nisso. Não, acho que esquece, acho que já teve discussão suficiente, acho que... tá bom. Então, eu queria, deixa eu ver, fazer mais uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, então, que é uma coisa que é bastante interessante e que tem a ver com o eclipse, tá? Então, vou falar sobre eclipses. Posso falar sobre eclipses? E, para falar a verdade, eu queria gastar um tempinho, porque esse ano é um ano especial. É o ano do centenário do eclipse que comprovou a relatividade geral de Einstein-Sobral. Então, se vocês me permitirem, eu quero falar um pouco sobre isso, porque é uma história fascinante, eu acho. Então, deixa eu falar um pouco sobre eclipse, vai. Então, eu já dei uma palestra sobre isso, eu vou pular rápido, para ir mais rápido, deixa eu ver. Então, isso daqui é uma placa fotográfica, é uma foto. Então, a gente está falando de 1919. E naquele tempo não tinha máquina digital ainda. Então, isso daqui é uma foto que foi tirada por observadores, pessoas que estavam no Observatório Nacional, que foram até Sobral e tiraram fotos do Sol. Mas essas não foram as fotos utilizadas para comprovar a teoria da relatividade geral. Então, eu quero falar um pouco sobre o que foi feito para comprovar a teoria da relatividade geral. Então, já viu isso daqui? Já viu isso daqui? Aqui, de novo, uma representação esquemática do nosso sistema solar. Isso daqui é o sistema Terra, Sol, Lua, que não está em proporção, mas vocês podem ver, então, a Terra rodando ao redor do Sol, a Lua rodando ao redor da Terra, e vão ter situações onde a Lua vai cobrir o Sol. Então, a gente não calculou isso, mas dá para calcular, por incrível que pareça, os gregos, um grego chamado Aristarcos, utilizando algumas observações, eu posso falar sobre isso, conseguiu estimar a distância Terra-Sol, distância Terra-Lua, raio da Terra e raio da Lua. Impressionante. Então, alguém já falou que a distância Terra-Sol é da ordem de 150 milhões de quilômetros. O raio da Terra é 6 mil quilômetros. Tá? E a distância Terra-Lua também dá para estimar, não por outras observações, que é de cerca de 385 mil quilômetros. Então, uma coisa que vocês podem fazer é assim, se a distância Terra-Lua fosse 1 centímetro, qual seria a distância Terra-Sol? Só para ter uma ideia de escala. Então, se a distância Terra-Lua fosse 1 centímetro, o Sol estaria a 4 metros de distância. Só para ter uma ideia da escala do tamanho do sistema, da distância Terra-Sol com a distância Terra-Lua, tá bom? Só para ter uma ideia. E o raio da Terra é da ordem de 6 mil quilômetros, 6.400 quilômetros. O raio da Lua também dá para estimar, é 1.800 quilômetros. Lembra-se que o raio da Lua ele é da ordem de 120 vezes menor que a distância da Lua da Terra. Deve ser uma coisa assim. Então, aqui a distância Terra-Lua, se você dividir por 120, deve dar esses 1.800 quilômetros. E o raio do Sol, o Sol é enorme, é 700 mil quilômetros, o raio do Sol. Tá?
Mas tem uma coisa que é interessante aqui. Isso daqui, eu acho super legal isso daqui. Porque a gente nunca vê isso direito. Isso daqui tem um satélite chamado Huygens, que foi até Saturno. E quando Huygens estava em Saturno, ele pousou na lua de Titã, de Saturno, em 2005. E quando ele estava em Saturno, né, estava nessa viagem, ele fez essa sequência de imagens que eu acho incrível, que é da Terra e da Lua passando em frente ao Sol. Deixa eu voltar de novo. Isso visto de Saturno, então. Então, isso aqui é o Sol, com algumas manchas. Aqui é a Terra passando e aqui é a Lua passando. Então, isso aqui é o tamanho que a Terra tem, visto de Saturno. Isso aqui é o tamanho, e aqui é a Lua, logo atrás. Achei super bacana. Isso aqui são imagens, não é... É muito legal. Então, isso aqui vocês podem procurar, é legal. Bom. Agora, tem uma coisa que é uma coisa incrível. Se vocês pegarem aqueles números que eu coloquei, da distância Terra-Sol, distância Terra-Lua, raio do Sol, raio da Lua, se vocês fizerem a razão da distância Terra-Sol pela distância Terra-Lua, aqueles 150 milhões dividido por 365, dá da ordem de 400. E se vocês fizerem a razão do raio do Sol pelo raio da Lua, então o raio do Sol é 700 mil quilômetros e o raio da Lua é 1.800, também dá 400. Fala. O quê? Essa é uma boa pergunta. Isso aqui não tem nada a ver com a terceira lei de Kepler. Isso daqui vem de observações. E o fato de ser essa coincidência não tem explicação. É uma coisa incrível, uma coincidência incrível que não tem explicação. A terceira lei de Kepler tem a ver com os movimentos, etc., mas não com esses números. Então, por exemplo, a terceira lei de Kepler não explica por que a distância Terra-Sol... É claro que dá uma relação entre distância Terra-Sol e velocidades, etc., mas não explica por que é aquele valor. Entendeu? Então, esses números não são, digamos, explicáveis, não são previstos. Se você quiser, são condições iniciais do sistema solar. São coisas que aconteceram no sistema solar. E essa é uma coincidência incrível, que é a coincidência que o tamanho, a consequência dessa coincidência é que o tamanho aparente da Lua visto da Terra é muito parecido com o tamanho aparente do Sol visto da Terra. Então, apesar do Sol ser muito, muito maior que a Lua, a distância dele da Terra é tal que, e a distância do Sol, da Lua da Terra, é tal que o tamanho aparente do Sol é igual ao tamanho aparente da Lua. É incrível. É incrível. Mas é o que acontece. Então, o tamanho aparente é isso daqui, né? O tamanho aparente angular é isso daqui. Você tem 2 prédios, por exemplo, nesse desenho que eu fiz, e para uma pessoa que está aqui, devido às distâncias, parece que esse prédio tem o mesmo tamanho. Ele está olhando para esses 2 prédios, e um tampa o outro, exatamente. Okay? Então, eu sempre peço para as pessoas fazerem uma experiência. Vocês podem me tampar com o seu dedão. Fecha um olho e me tampa. Tudo é uma questão da distância do seu dedão. E seu dedão vai ter o mesmo tamanho angular que eu, dependendo da distância que você põe, certo? É a mesma coisa. Então, o tamanho aparente da Lua visto da Terra, então é tudo visto da Terra, é parecido ao tamanho aparente do Sol visto da Terra. Então, significa o quê? Significa que a Lua pode tapar completamente o Sol. Isso é eclipse solar total. Aí tem um filminho que eu acho que eu vou mostrar. Acho que explica isso talvez um pouco mais em detalhe. A solar eclipse occurs when the moon moves between the Earth and the Sun, blocks the sun's light, and casts a shadow on the Earth. Aqui mostra então a When the sombra. moon completely covers the bright disk of the sun, that's a total solar eclipse. And it happens roughly every year and a half somewhere on A Earth. cada 18 meses tem um Partial solar eclipse solar eclipse is total. more common, Incrível isso. happening Né? at least twice a year. Teve um agora no Chile. A lunar eclipse, on the other hand, is where the moon moves behind the Earth, so it's now E the também tem Earth eclipse da blocking Lua. the sun's light on the moon, Hã? creating a shadow on it Também with a red tem. tint. Agora você tem uma pergunta, Easy por way que a to Lua não remember the desaparece no difference is eclipse? to remember Depois what eu gets darker. With the solar eclipse, the sun gets darker, and during a lunar eclipse, the moon does. Tá vendo? A Lua não desaparece. A solar eclipse is a rare event that not many get to see, because the moon's shadow is relatively small. This limits the locations on Earth that get to see it. You have to be on the sunny side of the planet, and you have to be in the path of the moon's shadow. So,
If you find your area in the path of o totality one eclipse year, total só you aparece hit the nessa jackpot. regiãozinha aqui, Because on tá vendo? average, É muito that curto, same é muito spot on pequeno, Earth will only muito get to see a estreita. solar eclipse every Esse é o que 375 aconteceu nos Estados years. Unidos. Em During a solar 2017, eclipse, eu acho. the moon casts a shadow with two parts, the umbra and penumbra. The moon's umbra is part of the moon's shadow where the entire sun is blocked by the moon. In space, it's a cone extending some 400,000 kilometers behind the moon. It's when the small end of this cone hits the Earth that we experience a total solar eclipse. Most eclipse maps depicting the path will show you a circle representing the shadow of the moon, but in actuality, the true shape of the umbra Bom, is isso more é like a propaganda, regular porque o satélite polygon with deles vai slightly medir curved exatamente edges. essa deformação. This is because the moon Tá, então, isn't a então perfect esse é circle. só o vídeo para mostrar o eclipse. Então esse aqui é o eclipse que aconteceu em 2017, nos Estados Unidos. Muita gente foi, eu lembro que os hotéis estavam todos lotados para variar perto do eclipse. E os eclipses duram pouco, 2 minutos, 3 minutos, por aí, tá? Alguns minutos. Isso daqui é uma imagem composta desse eclipse de 2017, num observatório nos Estados Unidos. Eu queria ver mais um pouco. Isso aqui já viu. E isso é uma coisa que eu queria mostrar para vocês, porque isso é que está... esse é o fenômeno que é importante para a gente entender, e todos vocês já viram esse fenômeno. Quando vocês estão numa piscina, vocês já viram, já tentaram catar um objeto que está no fundo da piscina? Se você está fora da piscina, você vai no lugar errado, né? Você vai para o lugar errado, porque você acha que o objeto está aqui, você acha que ele está aqui. Desculpa, você acha que ele está aqui, porque a luz ela é defletida. Então você acha que o objeto está aqui. De fato, o objeto está nessa direção. Então esse fenômeno, que é o fenômeno de refração da luz, é o fenômeno que mostra que se a luz é desviada, você acha que o objeto está num lugar, mas ele de fato não está. A luz foi desviada por algum motivo. Isso é o que acontece na relatividade geral de Einstein. Não porque tem dois meios, mas porque tem a própria deformação do espaço. Então a luz também pode ser desviada devido à força gravitacional quando passa próximo a um objeto de grande massa. No caso seria o Sol. Uma coisa que é importante falar é que esse efeito, esse desvio, já ocorre na teoria de Newton, nos princípios. Bom, então vocês já ouviram falar disso, blá blá blá. Acho que não quero falar disso. Tá, não vou falar disso. Também buracos negros, eu vou falar um pouco disso, já foram descritos na teoria newtoniana. Então, a lei da gravitação universal de Newton, 1600 e pouco, prevê desvios da trajetória da luz, quando ela passa próximo a um corpo de uma massa grande, m. E, de fato, agora a história é impressionante, porque um astrônomo alemão, chamado Soldner, em 1801, ele calculou qual seria o desvio da luz de uma estrela quando ela passa próxima ao Sol. Ele calculou, em 1801. Esse daqui é o trabalho... A internet é incrível, você acha todos os trabalhos. O trabalho dele de 1801, traduzido para o inglês, e ele calculou um desvio de um ângulo que é muito pequenininho, que é 0,84. Essa notação aqui, alguém sabe o que é? Segundos de arco. Então era bem pequeno, né? Então ele estava calculando isso daqui porque ele achava que se fosse... ele queria saber se seria possível, se esse efeito teria que ter sido levado em consideração, e ele acha que não, que esse efeito é muito pequeno e não precisa ser levado em consideração. Bom, aí tem uma observação sobre... Alguém falou de luz sendo partícula e onda? Alguém falou isso? Você, né? Isso aqui é interessantíssimo, mas eu não vou falar. Porque essa conclusão dele só se aplica se a luz for uma partícula. Por que só for uma partícula, de uma massa bem pequenininha, mas tem que ser uma partícula? Justamente porque precisava dessa aceleração que cancela a massa. Enfim, é uma história bem interessante. Aí surge o nosso amigo Einstein. O Einstein publica um paper em 1911. 1911. Por que eu estou mencionando 1911? Porque é antes da teoria da gravitação, da relatividade geral. 1911. Nesse trabalho, ele fala assim, ele quer de novo, ele quer calcular exatamente uma consequência da teoria que ele desenvolveu, que tem a ver, ainda não a gravitação total, mas o princípio da equivalência, no caso,
se poderia ser testado experimentalmente. Então, isso aqui é uma coisa impressionante, que eu já falava que queria testar experimentalmente, né? Então, ele diz que segue com uma teoria, a teoria que ele apresenta, que raios de luz que passam próximos ao Sol são defletidos pelo campo gravitacional do Sol, de tal maneira que a distância angular aparente entre o Sol e a estrela próxima ao Sol é aumentada por quase 1 segundo de arco. Então ele calcula em 1911, e a resposta que ele obtém é 0,83 segundos de arco. Lembra do Soldner? Quanto que ele obteve? 0,84. E Einstein aparentemente não sabia do resultado de Soldner. Isso em 1911. Tanto que ele foi acusado de plagiarismo por um outro físico alemão na época, né? E o método que ele usou, isso eu vi no paper, é totalmente diferente do método que o Soldner usou. Então, ele diz assim, como as estrelas fixas perto do Sol são visíveis durante... Então, você tem que olhar estrelas cuja luz passa próximo ao Sol. Certo? Então, quando que você vai poder fazer isso? Durante o eclipse. Não tem outro jeito, senão o Sol é tão brilhante que você não vê a luz da estrela. E Einstein talvez tenha sido o primeiro a pensar nisso, de que durante eclipses totais do Sol, você pode testar as consequências dessa teoria e comparar com evidências experimentais. Eu estou falando 1911, isso aqui é 1911. Bom, isso aqui é o princípio da equivalência, talvez eu fale disso mais tarde, mas enfim. E o tamanho desse desvio é de 1 segundo de arco. Isso daqui é um exercício que eu quero deixar para vocês também. 1 segundo de arco é o tamanho aparente de uma moeda de R$1 a 2 quilômetros de distância. Isso é 1 segundo de arco. Pra vocês terem uma ideia do que é 1 segundo de arco. Tá? Vocês conseguem fazer esse exercício? Mostrar que uma moeda de R$1, que deve ter 1 centímetro, a 2 quilômetros de distância, tem um tamanho angular de 1 segundo de arco. É muito pequeno. É muito pequeno esse desvio. Em 1913, ele escreve uma carta para um astrônomo americano sobre a possibilidade de detecção desse fenômeno. Olha aqui o desenho. Esse é o desenho da carta. Na internet você encontra, de novo, tudo, né? 1913, aqui está o desenho que o Einstein fez. Aqui está o Sol, aqui está a Terra, o observador, e aqui está o desvio que é causado pela presença do Sol, do campo gravitacional do Sol. Bom, aí tem uma história super interessante, porque em 1912 houve um eclipse, 1912, e astrônomos foram para esse eclipse em 1912 para medir esse desvio. Sabe onde foi esse eclipse? Onde a maior parte dos astrônomos vieram? Foi em Minas Gerais. Em Minas Gerais, uma cidade chamada Cristina, eu acho, em Minas Gerais. E foi uma equipe foram várias equipes. Um cara chamado, esse cara aqui que era do Observatório de Córdoba, foi também. E o eclipse ocorreu, então, em Minas Gerais, em outubro de 1912. Bom, aqui tem alguns livros, blá, blá, blá. E, bom, o que aconteceu em 1912... Essa foto é histórica. Alguém viu, teve uma exposição no Instituto Moreira Salles de fotos de um fotógrafo... Como é que chamava o fotógrafo? Esqueci o nome do fotógrafo. Não é Sebastião Salgado. Não, esse daqui é 1912, tá? Esqueci, mas são fotos históricas. E essa foto estava naquela exposição. Esse daqui são as pessoas, algumas pessoas que foram para fotografar esse eclipse em 1912 para tentar verificar, uma das motivos era verificar a teoria de Einstein. Esse daqui era o diretor do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, Henrique Morizzi, que teve um papel muito importante nisso. Essa figura aqui é um astrônomo inglês chamado Arthur Eddington, que vai voltar nessa história. Então essa história, a gente está em 1912. Eles foram lá para Minas Gerais medir o eclipse. Adivinha o que aconteceu? Choveu. Choveu. Não viram nada, não conseguiram medir nada. Ainda bem. Quer dizer, ainda bem. É incrível essa história. A previsão de Einstein estava errada, assim como a de Soldner estava errada. Isso foi antes da relatividade geral. Mostrar o observatório... Aí alguém falou
alguém falou do eclipse na Rússia. Quem que falou? Você, né? Em 1900 opa! Aqui é 1914, tá? Teve um eclipse na Crimeia, na Rússia. E, de novo, foram expedições para medir esse efeito. Ainda antes da relatividade geral. O que aconteceu? Estourou a Primeira Guerra Mundial, as equipes foram presas, equipamentos confiscados, blá, blá, blá. Não foi medido de novo. Aí, enquanto isso, em 1915, finalmente, Einstein termina a teoria da relatividade geral, e aí ele recalcula o desvio, e o desvio é 2 vezes maior do que havia sido previsto anteriormente. Teoria newtoniana, está vendo 1,7 aqui, segundos de arco? Lembra que era 1,080 alguma coisa? É 2 vezes maior, da ordem de 2 vezes maior, tá? Ele até pensou da possibilidade de observar uma deflexão passando por Júpiter, e era muito menor o desvio por Júpiter, 0,02 segundos de arco. Mas aí estava a resposta correta, né? Aqui é o artigo original, que mostra, de novo, 1,7. Isso aqui é um manuscrito do trabalho. É super legal poder ver essas coisas na internet. Bom, então essa teoria da relatividade geral, que relaciona propriedades do espaço-tempo com propriedades da distribuição de matéria no universo. Isso daqui é uma piada, obviamente. Isso daqui as equações são essas. Isso daqui eu peguei de um cosmólogo chamado Rocky Kolb. E a ideia de fazer essa brincadeira é que essas equações são 10 equações não lineares. Então tem Moisés segurando os 10 mandamentos. É ruim, né? Mas tudo bem. Então são 10 equações lineares, não lineares. Em 2015 foi o centenário, blá blá blá. E aí, o primeiro teste mesmo da relatividade geral foi no eclipse de 29 de maio de 1919. Então, em primeiro lugar, o Arthur Eddington foi uma das pessoas que estavam por trás dessa tentativa em 1919. Lembra que o Arthur Eddington veio para o Brasil em 1912, que choveu. Qual a primeira lição que ele aprendeu? Ir para 2 lugares. Pelo menos tentar ver em 2 lugares. Se chover num, você tem o outro, né? Tinha previsão de tempo, mas em 1919 não era muito confiável, né? E mudava muito. Então foram 2 expedições. Uma foi para uma ilha perto na costa da África, chamada Ilha do Príncipe, e essa expedição foi comandada por Eddington, e a outra veio para Sobral, no Ceará, em 1919, comandada por Andrew Crumlin. Por que esses dois lugares? Porque lembra que o eclipse tem uma faixa muito estreita, onde ele é total? Essa era a faixa daquele eclipse de 1919. Então passava pela Ilha Príncipe, que é essa daqui, e passava por Sobral. Por isso que eles escolheram esses 2 lugares. Sobral, o Henrique Morizzi, que era o diretor do Observatório Nacional, mandou cartas para vários observatórios falando das condições boas de Sobral, que era um lugar no semiárido do Ceará, com boas condições meteorológicas, etc., para observar o eclipse. Isso aqui é um desenho do equipamento em Sobral mesmo, né? E a ideia é essa, a ideia é que a luz de uma estrela que passa próximo ao Sol, ela é defletida. E aí você vai ver a estrela que parece que ela está aqui, enquanto de fato ela está aqui. Esse pequeno desvio é o que comprova a teoria da relatividade geral. Então o que você olha é que as estrelas estão deslocadas com relação à luz das estrelas quando o Sol não está próximo. Então você tem que comparar 2 placas fotográficas. Uma durante o eclipse e uma numa outra ocasião onde não tem o Sol. Aí você vê a diferença das posições das estrelas comparado... Como é que você mede as estrelas? Comparado com outras estrelas que estão bem mais longas. Tá? Essa é a ideia. Então, esse daqui é o equipamento de Sobral. Esse daqui é, de novo, uma equipe de observadores de Sobral. E isso daqui é incrível. Isso daqui é o trabalho original dos ingleses, onde eles descrevem os resultados dessas 2 expedições de 1919. Então, esse trabalho é de novembro de 1919. Primeiro, eles falam do Dr. Morizzi, que era o diretor do Observatório Nacional, que convenceu eles a irem para Sobral. E aqui são as medidas. Então, veja, tiveram placas que foram observadas em Sobral e placas na Ilha Príncipe. A Ilha Príncipe teve um problema de tempo. O tempo estava ruim nas Ilhas Príncipe. E somente 2 placas eram confiáveis.
Então, o erro era muito grande aqui. O erro medido. Enquanto em Sobral, então tem uma outra história em Sobral. Sobral foram 2 telescópios que eles mandaram para Sobral. Então, eles eram prevenidos também, né? Vai que um quebra. Não, é verdade. E adivinha o que aconteceu? Um quebrou. E deu problema, porque estava quente, enfim, deformou alguma coisa, ninguém sabe direito, mas não funcionou bem. O resultado foi feito com o telescópio extra, que era menor. E esse funcionou bem, esse telescópio auxiliar funcionou bem e fizeram 8 placas fotográficas com um erro menor. E o que eu queria mostrar... Peraí, deixa eu ver. Peraí. Acho que isso daqui é importante. Os resultados da expedição de Sobral e Príncipe deixam poucas dúvidas que a deflexão da luz na vizinhança do Sol é a que foi prevista pela teoria da relatividade geral de Einstein. Então isso daqui Einstein ficou famoso do dia para a noite depois disso. Tá? Mas o que eu queria mostrar... Acho que eu não coloquei aqui. O que eu queria passar para vocês é o seguinte. Esse resultado foi basicamente das placas de Sobral. Então, as placas de Sobral tiveram um peso muito maior nessa determinação do que as placas de Ilha do Príncipe. As pessoas às vezes não falam isso, mas isso é verdade. Então, essa é a declaração oficial. Depois de um estudo cuidadoso das placas, se prepara para confirmar que, sem dúvida, as medidas confirmam a previsão de Einstein. E aí foi manchete de jornal, etc. A teoria de Einstein triunfa. E Einstein ficou conhecido como... Ele já tinha feito vários trabalhos super importantes, mas dessa vez ele foi realmente conhecido do público. E teve uma reanálise, porque muitas pessoas falam, bom, aquelas placas foram medidas, talvez tivessem erros, etc., e teve uma reanálise das mesmas placas em 1979, foi centenário do nascimento de Einstein, e de novo confirmaram a medida de acordo, dentro dos erros, os erros observacionais, a medida estava de acordo com a previsão de Einstein. Um desvio padrão, 2 desvios padrões. E aí Einstein visitou, esta aqui é a visita de Einstein em 1925, isso aqui é uma foto tirada no Observatório Nacional no Rio, isso aqui é o diretor do Observatório Nacional do Rio, isso aqui é Einstein. E quando Einstein visitou o Brasil em 1925, ele falou para os jornais que a ideia que a minha mente concebeu foi provada nos céus brilhantes do Brasil. É bonito, mas tudo bem. Bom, aí tiveram várias outras confirmações da teoria, mas foi em 1919, então 100 anos, e teve uma comemoração em Sobral. Essa aqui foi uma comemoração em Sobral. Em Sobral, eles inauguraram uma estátua do Einstein. Tem uma foto, se alguém quiser ver. Uma estátua do Einstein de bermuda e sandália na beira do rio. Einstein nunca esteve em Sobral, só para deixar isso claro. Tá bem, então essa foi a história do eclipse, talvez o eclipse mais famoso da história. Hoje em dia se faz medidas muito mais precisas, mas não precisa do eclipse, usa rádio, por exemplo. Tá bem. Então acho que eu quero terminar essa aula com um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, me entregarem depois. Deixa eu pensar um pouco. Que é distâncias de novo. Porque eu quero falar como que o parsec... Alguém lembra que tem essa unidade de distância chamada parsec? Como que ele é definido? Por que é essa distância? Então isso daqui tem a ver com um método. De novo, eu quero terminar a aula falando de um método que é usado para determinar de pequenas distâncias. Pequenas da ordem de anos-luz, tá? Então, primeiro, eu não falei para vocês, mas eu mostrei as distâncias Terra-Sol, diâmetro da Terra, diâmetro do Sol, diâmetro da Lua, distância Terra-Lua. Tudo isso pode ser determinado, os gregos já tinham, se Aristarcos já tinha estimado todas essas distâncias.
Muito bem. Agora, o interessante é que com a distância Terra-Sol, a gente pode começar a medir distâncias a estrelas. Então, com a distância Terra-Sol, a gente pode medir distâncias a estrelas próximas. E para isso, o método que se usa é o que já foi mencionado. É o método chamado paralaxe. Alguém já ouviu falar de paralaxe? Não. Já? Alguém já ouviu falar? Poucas pessoas. Vocês sabem por que a gente tem dois olhos? Vocês já tentaram enxergar com um olho só o que acontece? Você perde a noção de distância, de profundidade, se você quiser. Por que isso? Porque quando você tem os dois olhos, você está enxergando um objeto em duas direções diferentes. Um pouquinho diferentes, que é basicamente a distância entre as suas duas pupilas. Mas isso já é suficiente para te dar uma noção, até intuitiva, da distância de objetos. E esse é o efeito da paralaxe. E esse é o efeito que é usado para medir distâncias das estrelas mais próximas. Então, a ideia é a seguinte. Suponha que você tem uma estrela aqui, e aqui está a Terra, digamos. Deixa eu colocar a Terra aqui. E essa estrela, ela está... claro que uma estrela nunca está sozinha. Então, tem várias outras estrelas que estão mais longe do que ela, tá? Então, a Terra, você é um observador aqui na Terra, você vai medir essa estrela, você vai ver essa estrela, e ela vai estar posicionada numa certa relação, uma certa relação a essas estrelas que estão mais longe. Agora, a Terra está rodando em torno do Sol. Então, vou desenhar o Sol aqui, numa proporção que é totalmente errada. Vou desenhar o Sol como um ponto, tá? Aqui está o Sol, aqui está a Terra. O que acontece 6 meses depois? A Terra está do outro lado da órbita, certo? Ela vai estar aqui 6 meses depois, digamos. Está super exagerada essa figura, mas é bom exagerar de vez em quando para ter uma ideia do que está acontecendo. Aí, se eu for observar de novo, eu vou ver, comparado com as estrelas que estão no fundo, que essa estrela parece que mudou de posição, comparado com as estrelas que estavam no fundo. Tem um pequeno desvio. E esse desvio é o que a gente chama de paralaxe. Esse ângulozinho aqui é super exagerado, mas isso aqui é a paralaxe. Vou chamar de alfa para variar, né? Está chamando todos os ângulos de alfa? Tá. Então, uma pergunta que você pode fazer é: até que distância que eu posso medir uma estrela? Então, em primeiro lugar, a gente sabe qual que é essa distância aqui, Terra-Sol. Eu falei para vocês, quanto que é? 150 milhões de quilômetros, certo? Então, isso daqui é da ordem de 150 milhões de quilômetros. 150 milhões é 1,5 vezes 10 a sexta quilômetros. Não. 8, né? Isso é 150 milhões, certo? Então, dado que eu sei qual que é essa distância entre a Terra e Sol, qual é a maior distância que eu posso medir uma estrela? A distância de uma estrela. Para responder essa pergunta, eu preciso dizer para vocês qual é o menor ângulo que eu posso medir. E essa que é a questão importante. Qual é o menor ângulo que eu consigo medir? É uma questão experimental. Né? Qual é o menor ângulo que eu posso medir? Então, suponha que esse ângulo seja 1 segundo de arco.
Aí a pergunta é, qual é essa distância? Qual a distância da estrela? Terra, estrela. Então, isso daqui vocês... Não vai dar tempo de fazer agora, mas vocês façam e me entreguem na aula que vem, tá bom? Tudo bem? Esse desenho está super exagerado. Super exagerado. Então, em geral, isso daqui está lá longe aqui, tá? Essa estrela está bem, bem longe assim. E as medidas, então, no universo vão sendo feitas assim, com cada vez indo a distâncias maiores. A gente começou Terra-Sol. Eu não falei como se mede Terra-Sol, mas os gregos já fizeram. A gente pode até fazer, se vocês quiserem. Tem várias relações. Mas, enfim, Terra-Sol. Depois dá para medir até uma estrela, de alguma dessa distância que vocês vão medir aqui. E, a partir daí, tem que inventar outros métodos. E a gente vai falar um pouco sobre esses métodos na aula que vem. Tem alguma dúvida? Sim, a gente vai colocar os slides no site. É para entregar. Não é obrigatório, mas se vocês quiserem prêmio, entreguem, tá? Agora? As questões que vocês fizeram. Oi? Hã? Não, agora. O exercício feito para a próxima aula é esse daqui, tá? Achar qual que é a distância. É. Oi. Se nada se perde, tudo se transforma. Como que o universo se expande? Como? Se nada se perde, tudo se transforma. Como que o universo se expande? Porque a matéria é conservada na expansão. Você não está criando matéria nova. Está só expandindo. Está criando espaço. Até aí tudo bem. Deixa aqui.